Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que todos nós tenhamos uma semana abençoada, com muita paz, muito amor, muito carinho da mamãe, do papai, da titia, da vovó, do vovô, dos amiguinhos, dos priminhos, e também uma semana cheia de aprendizado, tá certo? E para aprenderem mais e melhor, pode contar com a gente. Hoje nós vamos continuar conversando um pouco mais sobre a história em quadrinho, tá certo? Então, nós vamos ver uma nova história em quadrinhos. Todo mundo acompanhando. Observem essa história em quadrinhos. Turma da Mônica. Pum! Zup! Zup! Nup! 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 Zon! As comemorações do Cascão estão esquisitas. E aí, crianças, vocês conseguiram entender alguma coisa? Vamos observar o primeiro quadrinho. O que acontece nessa cena? O Cascão deu um chute. No segundo quadrinho, ele ficou muito feliz, mas para entender a historinha, observe o terceiro quadrinho. No terceiro quadrinho, o que foi que o Cascão avistou? Isso, água, uma poça de água. E o que o Cascão morre de medo? De tomar banho. Então, quando ele viu a poça de água, ele ficou assustadíssimo. Então ele deu cambalhota, virou de ponta cabeça, correu, pulou, praticamente voou. E ele estava fazendo isso para comemorar o gol? Muito bem, não, né, crianças? Ele estava fazendo isso para fugir das poças de água. E o que foi que o Cebolinha ficou achando? Que ele estava comemorando o gol. Mas mesmo assim o Cascão achou meio esquisita essa comemoração, né? Mal sabe ele que o Cascão estava fugindo era da água. Muito bem. Falando um pouco de história em quadrinhos. De qual revistinha em quadrinho pertence essa história que acabamos de ler? Já está lá em cima, não é mesmo, crianças? Pertencem à revistinha da Turma da Mônica. E assim como os outros tipos de gênero textuais que nós viemos estudando no decorrer de 2020 e 2021, a história em quadrinho, ela também tem personagens. Quais são os personagens que aparecem nessa historinha de hoje? Cascão, Cebolinha. Crianças, esse menininho aí que é o goleiro, eu pesquisei. Se eu não me engano, o nome dele é Xavier. Ele é novato. Pelo menos eu não conhecia, mas se eu não me engano, o nome dele é Xavier, que também é um personagem da historinha de hoje. O que eles estão fazendo? Muito bem. Eles estão brincando, jogando bola, jogando futebol. Isso mesmo. E o que foi que aconteceu depois do gol que a gente observou de quadrinho em quadrinho? Ah, Cascão começou a comemorar, depois ele estava fugindo da poça de água. Isso mesmo. Quando o Cascão estava comemorando seu gol, ele se deu conta de que ia cair numa poça d'água. Foi quando começou a esquisitice, né? Ele saiu tentando driblar todas as poças que estavam no campinho. Por que será que o Cascão se comportou dessa forma assim tão diferente? Isso, crianças, porque ele morre de medo de água. E vocês? Como é que vocês comemoram um gol? Ou como é que vocês comemoram quando acontece uma coisa maravilhosa que vocês estavam desejando muito?
É com muita felicidade, é com grito, é com abraço, é com choro? Como vocês comemoram? Ai, que legal! Então vamos observar uma coisa. Se a tia tivesse colocado apenas o primeiro quadrinho e o último quadrinho, vocês iriam entender a historinha? Não, né, crianças? Então é muito importante observar a sequência da história. Que aqui nessa historinha existe uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Verbal é quando tem fala. Não verbal é quando é só imagem e expressão facial. Vamos ver mais um pouquinho disso. História em quadrinhos ou HQ é uma narrativa visual que normalmente emprega uma linguagem verbal e não verbal. Utiliza somente a imagem ou palavra associada à imagem. De forma geral, as falas apresentam-se dentro de balões. E aí, crianças, é que vem as onomatopeias, que nós já estudamos bastante. Que elas imitam sons com fonemas e palavras, ruídos, gritos, cantos de animal, barulho de máquina, timidez de voz humana. As onomatopeias sonorizam, elas dão movimento à história em quadrinho. Olha aqui um exemplo de onomatopeias. Bum, bum, bum. Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Quais são as onomatopeias que aparecem aí? Prestem atenção. Com apenas a palavra bum, 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 pode-se deduzir que uma porta foi fechada bruscamente ou que alguém está tocando um instrumento de batuque, que foi o que aconteceu na história. Poderia ser o barulho bum, bum, bum. Poderia. Mas nessa historinha, essa palavrinha que representa um som, estava representando o som desse tambor que o Cebolinha estava tocando. Mas também tem outra. Buá! Está representando o som de um choro. Não é isso, crianças? Muito bem. Mas vamos aqui. Observem também que dentro das histórias em quadrinhos existem as metáforas visuais. São as fumacinhas que saem da cabeça dos personagens quando eles estão irritados. São os tracinhos indicando o movimento dos personagens. Sinais de pontuação, de admiração ou dúvida, ponto de exclamação ou interrogação. Olha só, observe aqui. Essa metáfora visual. O Cebolinha, ele está sentado no chão, como se tivesse acabado de apanhar. Aí aparece uma estrela, uma caveira, uma cobra, um sinal de redemoinho. Aparece ali, não sei o que, aquele negócio marrom, outra estrela, um sinal de exclamação. Significa dizer que a cabeça dele está doidinha porque acabou de apanhar. Não é isso mesmo, crianças? Isso é uma metáfora visual. Olha que o Cebolinha apanhou de novo. Mas o que foi que aconteceu? Ó, ele tá, ó, como se estivesse sonhando, fraco, de tanto que apanhou. E aí aparecem as estrelinhas fazendo voltas na cabecinha do Cebolinha. É esse tipo de desenho que vai aparecendo no decorrer das histórias em quadrinhos que nós chamamos de metáforas visuais. E aí esse filme lindo, quem já assistiu? Ele não é em forma de história em quadrinhos, tá, crianças? Mas ele é um filme com os personagens da história em quadrinho Turma da Mônica. Quem quiser assistir, ó, uma boa dica de filme. Vamos lá